Opa, tudo bom? Daniel Dinslacken do Com Cerveja por aqui, trazendo mais uma sacada para vocês. E hoje eu respondo a dúvida do Bruno Alonso de Miranda. Uma dúvida muito interessante, achei muito legal o que ele me perguntou. Ele quer saber quais foram as principais dificuldades que eu, Daniel, tive para começar a fazer cerveja e como que eu superei essas dúvidas. Então, Bruno, eu vou te responder aqui duas coisas, na verdade. As principais dificuldades que eu tive para começar, mas principalmente as dificuldades que eu tive depois que eu comecei, que eu acho que ficou mais difícil ainda, vamos dizer assim. Antes de começar, basicamente o que me atormentava, vamos dizer assim, porque eu tinha desejo de fazer, eu gostava muito de tomar cerveja artesanal, eu já conhecia alguns cervejeiros e eu queria fazer minha própria cerveja, mas eu não sabia se eu ia ter tempo para isso, porque eu trabalhava muito, e eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso, como que eu precisava, o que eu precisava para fazer isso. Então eu sempre acabava deixando para depois, uma hora eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Na verdade, a minha esposa, Fernanda, me ajudou com isso, porque ela me deu um empurrão. Então ela chegou no meu aniversário, ela trouxe para mim um kit, né, de equipamentos de presente. Então, opa, agora eu não tenho mais desculpa para achar um tempo. Então isso eu acho que é um grande diferencial, certo? No meu caso, por exemplo, eu relutei bastante para começar. Achava que não ia ter tempo, que era muita coisa, que tinha que estudar, já tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para estudar na minha vida e tal, e não quero me dedicar a isso. Eu queria muito fazer isso, mas achava que talvez não fosse para mim, sei lá. E quando ela trouxe para mim, eu adorei o presente, obviamente, mas eu não tinha mais a opção de, agora eu não vou fazer, agora eu tenho que estudar. Então, aí chegou o segundo ponto, onde, será que eu consigo fazer ou não consigo fazer? Então, era a segunda questão, né? Depois de saber que tinha tempo, agora eu vou tentar ver se eu tenho tempo ou não tenho e tal, mas vou ver como é que faz. Então, eu dei uma estudada, uma breve estudada, para ver como é que fazia, vinha uma instrução, aquele kit, como é que se preparava e tal. E ali eu fui, beleza, então eu já consegui aqui ver mais ou menos como é que funciona o processo, como é que faz cada coisa, quais são as etapas, e agora eu vou fazer. Comecei a fazer, algumas pessoas aqui conhecem a minha história, outras não, mas a minha primeira cerveja não ficou muito legal, a segunda contaminou e a terceira ficou mais ou menos, eu já pensei em desistir, depois eu comecei a evoluir, estudei bastante, fiz cursos e tal, e daí eu comecei a realmente entender melhor, desenvolver, estudar bastante, entender o processo e comecei a evoluir. Mas esse começo foi meio difícil, e principalmente foi difícil pela dificuldade que eu tive, que é o que eu estou dividindo com vocês agora, que foi achar que eu ia conseguir sozinho decifrar o método, entendeu? Decifrar como é que se fazia. Porque eu sempre fui autodidata, então eu nunca investi muito em conhecimento. Nunca, eu quero dizer, não nunca. Até alguns anos atrás, até uns 5 anos atrás, eu não investia. Eu não tinha esse costume de investir em conhecimento. Eu tinha costume em estudar, achar que eu era capaz, ir atrás, estudar, enfim. E talvez por isso eu sempre me batia pensando que eu não vou ter tempo para fazer isso, porque demanda muito mais tempo para você aprender e desenvolver uma expertise de alguma coisa se você começa do zero sozinho estudando o que tem de conteúdo. Por exemplo, sobre cerveja, o que tem de conteúdo não é brincadeira, certo? Se você quiser ser um profissional da arte de fazer cerveja, tudo que você precisa está aí para você fazer de graça na internet. Só que como que você filtra isso, como que você acha tudo isso? Eu comecei fazendo assim. E realmente tive bastante dificuldade, porque daí você pega uma sacada ou outra, acho que aprende, vai fazer a abraçagem, daí tem um problema, você não sabe como é que resolve, aí você volta, daí dá errado, a abraçagem vai pro lixo, daí agora você aprendeu como é que se sanitiza para não deixar contaminar, mas você teve que pesquisar horas e horas. Aí eu pensei, sozinho eu não vou a lugar nenhum, então eu vou precisar de ajuda. Eu vou pegar pessoas que entendem, eu vou fazer cursos, eu vou estudar e vou atrás de conhecimento. E depois disso muita coisa aconteceu, né? Eu resolvi trabalhar com isso, hoje eu faço o que eu gostaria de ter quando eu comecei. Alguém que estivesse dando sacadas, alguém que fizesse algum tipo de material, de conteúdo, pensando exclusivamente naquelas pessoas que estão começando e querem ajuda e precisam de suporte. Então eu acabei fazendo isso, eu sempre já fiz isso com outras coisas na minha vida, mas isso aqui basicamente é muito isso. Assim, eu queria hoje estar começando a fazer cerveja e ter acesso a esse conteúdo que eu estou produzindo. Então eu sempre produzo conteúdo pensando em mim, se eu estivesse começando agora, ou as pessoas, no caso, que estão começando e se desenvolvendo, certo? Então eu tenho trazido para vocês esse conteúdo diário, o nosso blog, a gente toda semana traz uma sacada diferente, sobre alguma coisa sobre o processo de produção que ajuda aí os cervejeiros a fazerem melhores cervejas. Eu tenho um treinamento para quem quer dar um passo a mais aí, fazer uma cerveja melhor, já está fazendo cerveja, mas ainda, ou até quem está começando, mas você já quer começar com o pé direito, mas quem está começando para poder fazer uma cerveja de excelência, assim, então falo tudo que precisa saber. Então fica muito mais fácil, porque naquelas
50, 60 horas de curso, certo? De treinamento ali intensivo, conteúdo, comunidade para discutir as suas receitas, discutir processo, várias coisas, você vai muito mais rápido conseguir dominar todo o processo. Então é isso que eu penso, é isso que eu boto em prática, é isso que eu faço acontecer em todos esses materiais online que eu trago aqui para vocês. Aqui são sacadas para quem está com algum problema no processo, já pega aqui alguma coisa, outras já sai fazendo bem, mas para quem quer aí um caminho mais rápido, ter aí o direcionamento, saber exatamente onde precisar estudar, ir rápido e tal, a gente tem os treinamentos que vão para mais específicos. Tem também a questão do nosso congresso, que a gente traz vários especialistas para falar sobre vários temas também. E eu acredito que com isso o mercado de cerveja tem muito a crescer, as pessoas estão tendo acesso a muito conteúdo de qualidade. E eu espero que vocês estejam gostando disso. E aqui abrindo meu coração para vocês, desabafando com o que eu estou sentindo hoje, os problemas que eu tive e como que eu me sinto feliz hoje de estar realizando tudo que eu estou realizando. E vocês são parte disso. Então um grande abraço para vocês e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!